Todo mês de fevereiro e julho, todos os anos, a gente tem as oficinas de EG Sinapse. A gente faz encontros semanais de 2 horas e a gente se encontra durante 5 meses. Você vai aprender tudo que você precisa de eletroencefalograma para você montar o seu laboratório. Você vai aprender bastante coisa. A gente ensina bastante laudo, como abordar o exame, como ler o exame de uma forma bem prática, tá? E bem completa também, ok? Vamos lá. A incidência da epilepsia é idade dependente. Com as incidências maiores, ou seja, 60 por 100 mil, é bastante, hein? Né? Para indivíduos menores de 5 anos de idade e indivíduos acima de 65 anos ou mais velhos. A população aumentou muito, já faz um bom tempo, né? Então, antigamente, há muitos e muitos anos atrás, né? Era uma vez, né? A gente dizia que era mais em criança, né, que ocorria. Agora você está vendo, já há vários anos já se incorporou, né, essa ideia de que a incidência de mais de 60 por 100 mil você vai achar em crianças abaixo da idade de 5 anos. Então, crianças com menos de 5 anos de idade e indivíduos com mais de 65 têm mais epilepsia. Vários estudos baseados em população têm notado uma incidência muito maior de epilepsia no primeiro ano de vida que nas crianças mais velhas. Vamos ver aqui, 82,1 a 118, até 1 ano de vida. 118, hein, por 100 mil. Ó. Isso para crianças até 1 ano de idade. Crianças mais velhas, 46 crianças por 100 mil por ano. Quer dizer, abaixo de 1 ano é o dobro de crianças acima de 1 ano. Né? No mínimo 82 para 46 aqui. Aliás, um dobro ou até mais, quase o triplo. Né? Um estudo recente prospectivo aqui, baseado em população, mostrou uma incidência de 75 por 100 mil nascimentos vivos antes dos 6 meses e 62 por 100 mil entre 6 meses a 12 meses. Então, é isso, né? As crianças aqui, você vai ter por volta de 100 crianças por 100 mil aí, por ano, apresentando epilepsia. Aqui, ó, 75, 62, 118, por volta de 100, né? 80. Né? Só que entre 6 e 12 meses, perdão, 62 por 100 mil. Esses valores aqui, repetindo então, né? Nesse estudo prospectivo, uma incidência de 75 por 100 mil nascimentos vivos antes dos 6 meses e 62 por 100 mil entre 6 meses a 12 meses, é considerado o resultado mais alto, né, do que nos estudos prévios, nas estimativas prévias. Esses estudos baseados em população, eles são de países onde você tem alta renda per capita, ou ele colocou aqui, né, high resource countries. Você tem muitos recursos nesse país, né? E é de se notar aqui que as epilepsias adquiridas têm uma maior incidência em países onde você tem recursos limitados, ou seja, os países mais pobres têm mais epilepsia. Então, isso aqui deve ser uma perspectiva baixa. Na verdade, deve ser muito mais, porque nosso mundo é um mundo pobre, né? Nós somos pobres. Né? Crianças apresentando o quadro de epilepsia muito precocemente na vida, elas experienciam uma alta burden, vamos traduzir como sobrecarga, uma sobrecarga. Então, essas crianças experienciam, elas têm uma sobrecarga aqui tem cognitive behavioral, vamos ver o que ele fala para a gente poder completar a frase aqui embaixo. Tá, então é uma
sobrecarga, né, de comorbidades, tanto intelectuais, né, quanto intelectuais e de comportamento, né? Tá certo. E altas taxas de resistência ao uso de drugs, medicamentos e mortalidade, com até 50% mostrando um atraso de desenvolvimento 2 anos após a apresentação da doença. Então, 50% é alto, é altíssimo isso aqui. Além disso, as comorbidades são mais frequentes entre crianças que desenvolvem crises resistentes a medicamento e aquelas com muitas crises. Estamos na introdução ainda, vamos prosseguir. Tradicionalmente, as síndromes têm sido definidas primariamente pelos achados eletroclínicos. Isso é verdade, né? Você vê o eletro, vê o quadro clínico. Entretanto, nos últimos 20 anos, as descobertas genéticas nesse campo das epilepsias têm permitido se estudar coortes de casos em que você tem comprovação, né, genética. Você tem fenótipos eletroclínicos bem consistentes surgindo, aparecendo esses fenótipos. Por exemplo, vamos incluir aqui o CDKL5, o MECP2, são os quadros genéticos, né? PCDH19, STXBP1 e INVIDUP15. Além disso, algumas etiologias estruturais, metabólicas, imunes, infecciosas também têm achados característicos fenotípicos, achados fenotípicos eletroclínicos característicos. Assim, epilepsias devido a causas específicas genéticas, estruturais, metabólicas, imunes ou infecciosas podem também encaixar-se nesse critério de uma síndrome, quando elas estão associadas com achados eletroclínicos característicos e tem um tratamento ou uma manutenção, se você quiser, né, ou ainda um prognóstico, né, bem típico, que seria o caso, né? Tem essas implicações nessas síndromes. As epilepsias nas crianças mais novas, abaixo de 3 anos de idade, podem ser classificadas por síndrome, em 54% dos pacientes, e por etiologia, em 54% dos pacientes. Quando os mais atuais recursos de neuroimagem, estudos metabólicos, testagem genética são usados. Ou seja, em poucos lugares, né, a gente vai conseguir ter isso aqui. No grupo menor de 12 meses, a etiologia, se você tiver todo esse arsenal, né, pode ser determinada em 64% das vezes, bastante. Por comparação, bebês com epilepsias graves começando antes dos 18 meses podem ser classificados com uma síndrome epilética na apresentação do quadro em 64% das vezes, com a etiologia sendo determinada em 67% das vezes. Né? Eu acredito que isso aqui vale, né, para aqueles centros grandes em que você tem epileptologistas preparados, equipes multidisciplinares, né, etc. Né? Porque, não sei, a percepção clínica que eu tenho, pelo menos aqui, até agora, pelo menos, não é tudo isso, né? Mas é interessante essa colocação. As síndromes epilépticas de etiologia definida são restritas nesse documento aqui, aquelas com achados eletroclínicos bem distintos, ainda que elas sejam individualmente doenças raras. Essas que vão ser descritas aqui, elas são comuns o suficiente para serem vistas na prática do pediatra, do neuropediatra.
Aqui é o que a gente já falou, né? Ele diz que à medida que o tempo for passando, essas síndromes novas vão ser cada vez mais reconhecidas. Aqui, olha só. Nós não incluímos aqui a resposta à terapia como parte da definição da síndrome epiléptica, quer dizer, a prova terapêutica, né? Dá o remedinho e melhora. Não, ele não incluiu isso aqui. Ainda que haja resposta específica a alguns medicamentos, sejam elas redução ou exacerbação das crises, a gente vai discutir só no texto, mas não incluiu na classificação. 2. Métodos. A metodologia da classificação das síndromes, a definição e classificação das síndromes, né, pela Task Force, foi descrita num trabalho separado, que é a metodologia da classificação e definição das síndromes epiléticas, com uma lista de síndromes. Então, é outro trabalho que vai discutir, então, essa metodologia da classificação. A Task Force, a força-tarefa, se encontrou face a face nas reuniões da ELI e teve essas discussões entre 2018 e 2021. Um grupo de trabalho consistindo de membros da força-tarefa, com expertise em pediatria, foi convocado. Um membro do grupo foi, então, designado para draft a template, esboçar um modelo, né, para cada síndrome proposta, usando dados de uma revisão da literatura desde julho até julho, né, de 2019, com a edição mais recente das síndromes de epilepsia da infância, adolescência e lactância. Além também de analisar aqui os critérios atuais listados no site da ELI, provavelmente. Resumindo aqui, né, o grupo se reuniu, discutiu e o trabalho está sendo apresentado para a gente. Os detalhes técnicos aqui depois você pode olhar, mas eu acho que para a gente não vai acrescentar nada aqui esse detalhes, essas últimas linhas aqui. 2.1 Framework de classificação. Framework, modelo, estrutura, esqueleto, quadro, como você quiser aqui. É um modelo de classificação. A meta para deste artigo, é endereçar. Então, a meta desse trabalho é abordar os achados clínicos e laboratoriais das síndromes epilépticas com início no período neonatal até 2 anos de idade. E fornecer, então, para essas mudanças de definição e nomenclatura, uma abordagem racional também, né? Então, se tem que modificar, vamos ser racionais. Para cada síndrome, a gente estabeleceu aqui 3 grupos de critério, dizem eles, né? Então, os critérios mandatórios, eles devem estar presentes para que você diga que é aquela determinada síndrome. Se ele está ausente, você não fecha aquela síndrome. Alerta. Critérios que estão, olha só, que são ausentes na vasta maioria dos casos dentro da síndrome, mas raramente podem ser vistos. Então, são os alerts aqui, ó, que ele coloca alertas. Né? São os critérios, então, pode aparecer, mas aparece raramente. Os alertas sozinhos não excluem a síndrome, mas também não fecham o diagnóstico. Você tem que repensar o diagnóstico e prosseguir na investigação para você afastar outras condições, hein? Quantos mais alertas estão presentes, menos confidente uma pessoa pode estar a respeito do diagnóstico de uma síndrome específica. Então, tá. Por isso que ele fala, ó, são critérios que estão ausentes na maior parte dos casos daquela síndrome que você está estudando. Mas raramente pode ser visto na síndrome. Se tiver muito alertas, fala, bom, não deve ser o quadro que eu estou querendo. São alertas.
E exclusionary é o que ele chama, deve ser, excludentes, né? Porque exclusionary pode ser também exclusivo, né? Mas no caso aqui deve ser excludente mesmo. Com certeza é excludente. Critérios que devem estar ausentes, aí, ó, para que o diagnóstico da síndrome seja feito. Se um critério excludente está presente, você não pode fechar o diagnóstico dessa síndrome. A síndrome não pode ser diagnosticada. 2.2, síndromes. Vamos devagarinho, pianinho, a gente chega lá. Só ter paciência. Síndromes. Nós dividimos as síndromes epilépticas de início no período neonatal e nas crianças menores que 2 anos, né? Em 2 grupos maiores aqui. Então, são os quadros das síndromes autolimitadas, onde você tem remissão espontânea, e as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Então, você tem esse atraso do desenvolvimento relacionada a ambas. É que não tem vírgula, que é diferente, né? A gente se enrola às vezes. Ambas, né? A etiologia subjacente, independente da atividade epileptiforme, e a encefalopatia epiléptica. Então, você tem 2 causas desse atraso do desenvolvimento. A etiologia e a encefalopatia epilética. A maior parte das síndromes etiologia específicas que começam no período neonatal ou na lactância, né? Quando eu falo lactância aqui, daqui para adiante, você já entende que é até 2 anos de idade, que é o que a gente está discutindo, tá? Para não ficar repetindo isso aqui, né? Então, olha só. A maior parte dessas síndromes específicas, etiologia específica, elas estão dentro do grupo das DES, ou seja, né? As encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento. Dentro do grupo das autolimitadas, das epilepsias autolimitadas, você tem síndromes nos quais variantes patogênicas de novo e genéticas produzem quadros clínicos similares em casos familiares e não familiares. Nós temos, então, 2 descritores, né? Vamos dizer assim, né? O primeiro seria aqui o nome da síndrome, o primeiro descritor, e o segundo descritor é a herança. Aqui, ó, herança é o segundo descritor nesses quadros. A razão para você retirar o termo benigno, olha aí, ó, é um termo que a gente usa direto, né? A gente não fala epilepsia neonatal benigna. Então está caindo fora aqui. Só um comentário aqui. Quando eu era jovem eu lia, né? Essa palavra aqui, benign. E eu ficava louco de vontade de saber como é que pronunciava isso aqui corretamente. Porque eu lia, a gente só lia em inglês, né? Mas eu não tinha internet naquela época, não tinha celular, né? Não tinha nada. E foi uma das... Na primeira viagem, né, quando eu fui fazer um curso de eletro, é que eu vi o sujeito falando, né, benign. Falei, eu finalmente descobri como é que se pronuncia o que para mim até então era benign, né? É o benign. Voltando. As razões para a gente tirar o termo benign, então, ou benigno, no léxico da epilepsia, com a palavra autolimitada, né, já foi descrito previamente. Resumindo, porque nem sempre é benigno e muitas vezes você pode ter algum comprometimento cognitivo que acompanha a criança, muitas vezes pequeno, você vai determinar em testes neuropsicológicos depois, então nem sempre é benigno. Então, resolveu-se retirar esse termo benigno
da nômina, para as autolimitadas, né? Nas síndromes epilépticas autolimitadas, começando abaixo dos 2 anos de idade, as crises são tipicamente responsivas à droga e as síndromes são associadas com a cognição normal ou, aqui ó, comprometimento cognitivo leve, minor, bem levinho, né? Ou seja, embora nem sempre benignas, elas são bem tranquilas de você levar, né? Se tiver comprometimento cognitivo aqui, é coisa leve, é bem light, as autolimitadas da infância abaixo dos 2 anos. Já o conceito de encefalopatia epiléptica e do desenvolvimento reconhece que nas crianças que apresentam epilepsia grave, de início precoce, essa comorbidade de desenvolvimento neurológico pode ser atribuída a essas 2 causas que a gente está falando aqui, né? E que eles estão frisando para a gente não esquecer que é isso aí, né? A causa primária, né? Essa comorbidade, então, esse atraso neuropsicomotor da criança vem da causa primária e das crises não controladas. Aqui já começa a ficar mais específico, né? Nós dividimos as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento em infantil precoce, abaixo de 3 meses de idade, e outras síndromes que se apresentam usualmente após os 3 meses de idade, ou tem um espectro de idade de início que inclui a idade mais precoce e períodos posteriores também. Nós discutimos a idade típica de início da apresentação para cada síndrome e nós não... Ah, legal, olha aqui, interessante isso aqui. Nós não subdividimos as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento de início precoce, essa abaixo de 3 meses, nós não dividimos nas neonatais, de início neonatal e de início posterior. Olha que interessante. Porque essas apresentações, elas podem ocorrer em qualquer tempo do nascimento até poucos meses de idade depois. O que ele fala é que tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Você pega, por exemplo, aí um Ohtahara, né, ou uma encefalopatia mioclônica precoce, não tem que começar necessariamente no primeiro mês, né? Então, tem lógica essa classificação nova aqui, né? Eu acho que é uma melhora na classificação. Antes de entrar aqui no 2.2.1, vamos dar uma olhadinha aqui na figura, tá? Porque a figura 1, ela já estava descrita aqui na página anterior. Epilepsias autolimitadas. Epilepsia neonatal autolimitada. Epilepsia familiar neonatal infantil autolimitada. Epilepsia infantil autolimitada. Epilepsia genética com crises febris plus. Está no grupo das autolimitadas aqui. Vamos ver o que ele fala, porque isso aqui pode piorar, né? A epilepsia com crises febris plus pode ter uma evolução aqui ruim. E a epilepsia mioclônica da infância continuou, né, com o mesmo nome, a MEI, é benigna. Então, essas aqui são as autolimitadas. Repetir só o nome para ficar bem claro, né? Epilepsia neonatal autolimitada. Epilepsia neonatal infantil familiar autolimitada. Epilepsia infantil autolimitada. Epilepsia com crise febris plus, genética, essa é genética, né? E a epilepsia mioclônica da infância, né? Da infância, lembrando que infância para eles é lactância, né? Vamos ver aqui as encefalopatias epilépticas e do desenvolvimento, segundo grupo.
Encefalopatia infantil precoce. Encefalopatia epilética e do desenvolvimento infantil precoce. Epilepsia da infância com crises migratórias focais. Síndrome dos espasmos epilépticos infantis. E a síndrome de Dravet. Ele preferiu usar, né? Síndrome dos espasmos epilépticos infantis. Ou síndrome infantil de espasmos epilépticos. Usou o termo síndrome de West aqui. E aí tem as síndromes específicas, em que você tem vários síndromes etiologia específica. São 3 grupos, então, né? As benignas, as encefalopatias e as etiologias específicas. Daí tem uma série aqui de substâncias implicadas, né? Que deve ter tudo causa genética também, né? Então, por exemplo, ele fala aqui a subfamília, isso aqui deve ser de canais de potássio dependente, né? Dependente de piridoxina, fala aqui, aí fala vários, né? Fala, enfim. Tem o Sturge-Weber, síndrome Sturge-Weber aqui, as crises gelásticas, com amartoma hipotalâmico entre elas. Interessante. As demais, você dá uma olhadinha aqui depois, são bem mais específicas. Bom, 2.2.1 Síndromes de epilepsia autolimitadas. Aí nós temos epilepsia neonatal familiar autolimitada. Você vê que o termo benigno caiu fora, né? Não está mais aqui. Epilepsia neonatal familiar autolimitada.